Yorgos Lanthimos está de volta, dessa vez retratando o nosso anseio por aprovação. Ele é meio maluco, este é um dos seus filmes mais autoindulgentes, mas eu continuo gostando. Bora falar a respeito sem spoilers, vamos lá? Vamos lá. Kinds of Kindness, ou Tipos de Gentileza. São 3 histórias aqui. A primeira segue um homem lidando com as repercussões de uma vida de obediência cega. A segunda história segue um homem que desconfia da identidade de sua mulher. E a terceira segue uma integrante de uma seita que está procurando uma mulher com uma habilidade sobrenatural. As 3 histórias lidam com o tema da aceitação. O elo entre elas é uma figura chamada no filme de RMF, é um personagem que está no título das 3 histórias, inclusive, mas elas são independentes, cada historinha tem começo, meio e fim, e isso acaba funcionando contra o filme. Eu vou chegar lá. A direção é do Yorgos Lanthimos, que não é para todo mundo, ele faz filmes desconfortáveis, perturbadores, misântropos, altamente alegóricos. O primeiro filme dele, Dente Canino, é extremamente perturbador. São filmes compassados, devagares, sem pressa, com um universo próprio, com as próprias regras que o diretor inventa. Alguns poderiam chamar de maçante, mas eu gosto de entrar nas viagens dele porque ele sempre me bota para pensar. É muito difícil ficar indiferente quando sai uma obra dele, mesmo se você não gostar, alguma coisa vai ficar com você. Por que aquela mulher fez isso? Qual é o significado dessa alegoria? Por que o carro dela é roxo? Porque vários porquês. Foi justamente assim que a primeira história me fisgou legal, eu fiquei muito interessado nesses porquês. Mas por que ele obedece o outro cara? Mas ele não sabe nem... o outro tem controle total sobre a vida dele, você vai questionando e questionando e questionando, e você tá lá vidradaço, as esquisitices fazem parte, é a linguagem do diretor, é um universo absurdista. Eu recomendo não tentar entender, ver sentido, ver lógica em algumas das ações dos personagens, porque é tudo um grande exagero para desenhar os temas do filme. Ele fala sobre liberdade, controle, aceitação, muitas coisas que ele já explorou em outros filmes, inclusive. Eu vou chegar lá também. A segunda história é a mais engraçada. A melhor piada do filme eu acho que tá na terceira, mas a segunda é muito engraçada. E é um humor seco, não é o ha-ha-ha, é um humor que vem através do desconforto. Tem uma cena onde, eu não vou dar spoiler, mas um personagem está com saudades de outra personagem e propõe que eles assistam... Ai, velho, é tão boa essa cena. Você pode olhar para a história com 2 pontos de vista. Se você enxergar as coisas do lado dele, é uma história sobre controle, sobre não aceitar a evolução do seu parceiro. Será que a mulher que voltou é mesmo uma impostora? Ou de repente ela só mudou, ela evoluiu, a libido dela não é mais a mesma. Mudanças que teoricamente são inquestionáveis no universo do filme podem ser alegóricas. Então, o que está acontecendo com aquela mulher? O diretor gosta muito de trabalhar essa coisa do controle. O primeiro filme dele, O Dente Canino, é sobre isso, sobre um pai tentando controlar os seus filhos através de uma ignorância imposta. E aqui ele não aceita essa nova versão da mulher dele, ele quer controlar tudo que ela faz e acaba pedindo coisas inacreditáveis para ela, e do ponto de vista dela é mais uma história sobre a necessidade de agradar, a necessidade de ser aceito. Ela faz tudo que ele pede. Chega uma hora que o Yorgos é tão viajante que você começa a pensar em coisas que você nem sabe se ele botou lá dentro. Eu comecei a pensar no Mercador de Veneza, num momento lá perto do final da segunda história. Aliás, o final é o mais básico, né? Se tratando do Yorgos e do que estava rolando, eu pensei, não, ou ele vai acabar da maneira básica, ou ele vai viajar legal. E ele foi pro básico, é mais ou menos o que eu esperava, não amei o final, mas também não odiei. A terceira história é a mais pesada e é quando a estrutura narrativa do filme começa a ficar bem cansativa. São quase 3 horas de filme, o que não é necessariamente algo ruim, mas para que você esteja ainda investido na hora final, funciona muito melhor se for uma história única com começo, meio e fim, que aí naqueles 40 minutos finais você vai estar carregando e na expectativa de todas as
resoluções do que foi apresentado. Aqui, como são 3 histórias fechadinhas, você precisa resetar todos os seus poderes de percepção a cada final. E quando chegou na terceira, eu já estava cansado, eu senti bastante o tempo, mas eu continuei intrigado, porque a terceira história lida com a subversão de gêneros, entre aspas, porque a personagem da Emma Stone usa terno e dirige um carro desses de playboyzinho, todo musculosão, e dirige que nem uma psicopata, e a situação familiar dela em relação a filhos e quem mora onde, são coisas normalmente associadas a comportamentos masculinos. Tem também uma pegada no final muito interessante que remete àquela coisa da árvore que caiu no meio do nada, se não tem ninguém para ouvir o barulho, fez barulho? Claro que fez, mas é aquela coisa, se uma meta é alcançada, mas não tem ninguém para... Sabe, você quer cumprir os seus objetivos para você, porque é algo que você quer dentro, né, uma coisa sua interna, ou você quer a aprovação dos outros? O elenco é excelente, são todos camaleões, conseguem vender distintos personagens, porque ele usa o mesmo elenco para as 3 histórias. O Yorgos dirige os seus personagens com uma cadência esquisita, eles não têm todas as emoções. Esse filme lembra muito mais O Sacrifício do Cervo Sagrado e O Lagosta do que, por exemplo, A Favorita. Lembra até um pouco o que o Shyamalan fazia no começo da carreira. Os personagens não falam exatamente como as pessoas falam na vida real. A Emma Stone tá muito bem aqui. Destaque para a terceira história, onde ela faz a personagem mais interessante. Tem muitas coisas para descascar. A segunda personagem também. Só na primeira história que a Emma Stone é mais coadjuvante, mas na segunda tem a coisa da aprovação e depois a dinâmica familiar na terceira, e a seita, e a questão de você estar pura ou contaminada, e um monte de viagens, e eu gosto de viajar nesse universo. O Jesse Plemons também tá ótimo, o Hobo Show, ele também te faz ver 3 pessoas totalmente diferentes, com poucas mudanças, é um cortezinho de cabelo, é um bigodinho, é uma linguagem corporal, uma entonação um pouco diferente, você vê 3 caras que são totalmente distintos um do outro. Ele é um dos atores mais interessantes em atividade e funciona perfeitamente para o tipo de universo que o Yorgos gosta de criar. Outro que funciona muito bem é o William Dafoe, que já trabalhou com ele na Favorita, é apropriadissimamente esquisito. Também temos a Margaret Qualley, a Hong Chau, o Mamoudou Athie, é assim que fala, não tenho certeza, mas os 3 fazem personagens fortes, bons personagens de apoio. A cinematografia cria alguns enquadramentos distorcidos, cortes que você não imagina. Ele foca numa coisa que parece um acidente, mas não é. Bom uso do humor visual, onde ele mostra um personagem de certo ângulo e aí quando a câmera afasta, você vê a piadinha através do movimento da câmera. Não é o filme mais vistoso do diretor, também não parece o mais original. A cada nova história, o Yorgos vinha com algo que você falava, uou, e agora você fala, ah tá, eu reconheço isso do outro filme dele. O pianinho minimalista, diferenciado, parece que ele botou uma criança, um bebê, na frente de um piano e de vez em quando ele apertava uma nota aleatoriamente, que não batia com a nota seguinte. Isso compõe boa parte da trilha e a essa altura já não é mais diferentão. De vez em quando ele joga também uns corais, ele cria até humor com os exageros musicais, mas falta aquele frescor de um filme novo do Yorgos. Tem muitas sobras aqui, muitas ideias circulares, aquela velha rigidez sexual que ele gosta de retratar. Tá certo que no Pobres Criaturas foi menos, mas ele trata sexo de uma maneira muito particular. Chega uma hora que o filme se torna vago, ambíguo e estranho, meio que porque sim. Tipos de Gentileza tem muito do que faz o cinema do Yorgos ser tão interessante. Aquela observação na condição humana através de exageros, através do absurdo. Tem muita coisa para elaborar aqui, é um desses filmes para conversar no barzinho e tentar entender o significado de várias coisas e especular sobre se aquela atitude significa... Continuei gostando, não é hoje que eu vou falar mal de um filme do Yorgos, mas esse aqui testou a minha paciência, nota 7,4. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.